Copa do Brasil, jogo de volta das oitavas de final. Fluminense e Juventude. O Campeonato Brasileiro dá uma pausa para que se resolva o confronto das oitavas de final. Jogo duro, complicado, mas que o Fluminense precisa da vitória para poder continuar sonhando com o bicampeonato da Copa do Brasil e bater metas financeiras também deste ano de 2024. Tudo que você precisa saber sobre este jogo de volta que acontece hoje no Maracanã se encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Seu like aqui embaixo se você quiser dar, se inscreve aqui embaixo para dar aquela moral. Vamos ver se a gente consegue aí chegar aos 240 mil inscritos aqui no Raiz Tricolor. Tô perseguindo isso daí, se você puder me ajudar se inscrevendo, se ajuda muito. Vamos lá, tá? Números do jogo, aqueles números basicões de início, tá? Primeiro, jogo às 9h30 da noite. Formação básica. Transmissão, Sport TV e Premiere. Só, não tem Globo. Gabriel, mas na arte do Fluminense estava escrito Globo. Gabriel, mas eu vi no portal tal que estava escrito Globo. Tá aqui o comunicado da própria Globo, né? A própria Globo faz esse comunicado aqui explicando todos os jogos onde vai passar. E tá dito aqui a própria Globo dizendo que a transmissão será feita aqui, ó, no Sport TV e no Premiere. É isso. Sport TV e Premiere aqui, ó. Na Globo é Vasco e Atlético Goianiense, que foi nessa terça-feira, e Grêmio e Corinthians na quarta-feira. Não entendi por que eles fizeram essas mudanças, mas efetivamente o jogo é no Sport TV e no Premiere, tá? Jogo 9h30 da noite, mas claro, né? Narração, transmissão, você sabe, você pode acompanhar aqui no Raiz Tricolor, 7h30 da noite, a gente tá ao vivo lá direto do Maracanã, eu, Lessa, Cauã, Fio, Rafael, todo mundo de lá pra fazer aquela super cobertura. 31º jogo, 31 jogos vai completar Fluminense e Juventude hoje, 12 vitórias nossas, 11 deles, 7 empates, né? Uma curiosidade aí de que eles só ganharam uma vez a gente no Maracanã e a gente só ganhou uma vez ele no Alfredo Jaconi, e foi justamente em 2005 os dois jogos. E vamos lá, cara, vamos falar já sobre esse jogo. O Fluminense entra, né, ainda no campo das informações básicas, perdendo, né, por 3-2. Efetivamente, o Fluminense precisa ganhar por um gol de... O Fluminense precisa ganhar o jogo, isso é fato. Se o Fluminense não ganhar o jogo, tá eliminado, empate ou derrota. Se o Fluminense ganhar por um gol de diferença, e aí dane-se se é 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, não importa... Ganhou por um gol de diferença, esse jogo vai direto para os pênaltis. Não tem prorrogação e não tem mais gol fora de casa como critério de desempate. Ganhou por um gol de diferença, vai direto para os pênaltis. Ganhou por 2 gols de diferença, algo que o Mano Menezes ainda não fez. O Fluminense se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil, onde neste momento já tem o Vasco. O Vasco foi o único clube classificado, ganhou do Atlético Goianiense em casa na última terça-feira. Quando o Fluminense entrar em campo, já vão estar definidos também Bahia ou Botafogo e Bragantino ou Atlético Paranaense. Um desses dois jogos, aliás, esses dois jogos já estarão definidos porque começam às 7 da noite. Às 9h30 da noite, Grêmio e Corinthians, Fluminense e Juventude. Lembrando que para a próxima fase, para as quartas de final, tem um outro sorteio, então não dá para saber ainda quem o Fluminense pega em caso de avançar. E esse avançar é muito importante, tá? Não só pela grana, tá pagando 4,5 milhões de reais chegar até as quartas de final. É uma boa grana e não só isso. O Fluminense projetou que receberia até essa grana, até as quartas de final. Então não chegar às quartas de final seria, né, mais um rombo financeiro nos cofres do Fluminense. Chegar até as quartas de final é pelo menos dar um check ali em uma das metas financeiras. Mas eu nem cheguei a falar aqui sobre o rombo moral, né, que seria o Fluminense não se classificar. É óbvio, se me contasse há um mês atrás que o Fluminense estaria nessa situação, escapando do rebaixamento, etc., óbvio que eu ia estar muito feliz e tal, mas uma coisa não anula a outra, né? A gente tem a Copa do Brasil, tem um adversário que, por mais que tenha vencido o jogo de ida, por mais que esteja na Série A e por mais que tenha a sua qualidade, a gente aqui não nega a realidade, né? É um adversário acessível para o Fluminense passar, é um adversário que, no geral, o Fluminense entra como favorito. Então,
querendo ou não a gente, pensando ou não, o Fluminense tem uma responsabilidade moral de passar do Juventude, mesmo tendo perdido a ida por 3-2. E isso, claro, em caso de derrota, vai complicar muito o moral do time, porque tinha essa responsabilidade de passar. Como que o Fluminense vai avançar contra o Juventude? O que ele precisa fazer dentro de campo para ganhar o jogo? Quem joga a partida? Você vê agora na nossa parte de bola e campo. Vamos lá, tá? Vamos pro bola e campo aqui. A gente começa falando, botando as escalações, né? Aí na tela, deixa eu botar aí na tela a escalação. Tá aí na tela a escalação do jogo, as prováveis escalações. O time do Mano Menezes vem escalado com, provavelmente, né, Fábio no gol, né? Esse é o único que dá pra ter meio que uma certeza. Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Thiago Santos na zaga, Diogo Barbosa na esquerda, André Martinelli, Ganso, Kevin Serna, John Arias e Cão Elias. A mesma equipe que iniciou a partida no jogo do final de semana na vitória contra o Bahia. Pode sofrer alterações? Pode. O Fluminense pode. A gente pode ver Antônio Carlos jogando na zaga, a gente não sabe qual é a real situação do Thiago Santos. A gente pode ver até, de repente, o Nonato. O Nonato já voltou a treinar no campo desde anteontem, enfim, treinou 2 dias. Pode ser que volte e aí roube a posição do Martinelli, ou não. O Mano Menezes dê mais um jogo pro Martinelli pela boa atuação dele contra o Bahia. E pode ser que o Kevin Serna ou o Cão Elias perca sua posição por jogadores que vêm do banco, como o Keno, enfim, se de repente pintar ali também no time titular um Lima, mas aí seria muito uma aposta ali do Mano Menezes que não tá no nosso radar. Germancano foi relacionado? Não sabemos, né? É um tipo de informação que o Fluminense só libera no início da tarde do dia do jogo, porque dessa vez, como eu falei, não tivemos aquela famosa escalação vazada, né? Então é provável que se repita o time para o Juventude, ou então que se venha novidades e ninguém conseguiu ficar sabendo, né? Sobre o Juventude, é esperado um time do Jair Ventura muito retrancado, mas não é isso que a gente tem visto no cenário geral, não, tá? Enquanto o Fluminense ganhou do Bahia no domingo, o Juventude jogou no mesmo horário. Contra o Corinthians ganhava por 1-0, teve 2 jogadores expulsos, mais um jogador no banco de reservas, tomou o empate, mas foi guerreiro lá contra o time da Neoquímica Arena. E aí, obviamente, os jogadores, você jogar com 1 a menos praticamente o jogo inteiro te cansa muito mais. Então o Juventude vai ter essa dificuldade em relação ao Fluminense, questão física. Eles têm problemas físicos com o Jean Carlos, já eu vou falar um pouquinho mais sobre as possibilidades de mudança, e tem com o Kaique, volante, que está fora do jogo por uma lesão no joelho. Danilo Boza está de volta, o Rodrigo San não deve ser titular, né? E o time é escalado com Gabriel, o goleiro. Na lateral direita jogou o Everton contra o Fluminense. Só que o João Lucas aparentemente está recuperado do problema que tirou ele do jogo de ida. O Juventude viajou para São Paulo para enfrentar o Corinthians e ficou por aqui mesmo no Sudeste para enfrentar o Fluminense. O João Lucas pegou um voo lá de Caxias do Sul e chegou e veio encontrar a equipe do Juventude aqui no Rio de Janeiro. Então é esperado que ele volte a ser titular, né? Ninguém manda um voo desse jeito para o cara pegar no dia seguinte, 3 dias depois de um jogo, para que ele venha só fazer número. Então é bem provável que o João Lucas seja o titular na lateral direita. Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel de volta na lateral esquerda do Juventude, depois de cumprir suspensão automática no jogo passado. Como eu falei, o Kaique não joga, o volante, deve jogar o Thiaguinho, né, o Thiago Conte, Jadson, aquele, e Jean Carlos, que saiu no início do jogo contra o Corinthians sentindo dores, e se não jogar, quem entra deve ser o Mandaca. Pro nosso bem, é melhor que o Mandaca jogue. O Jean Carlos é um jogador que é perigoso. Eric Farias numa ponta, Lucas Barbosa na outra, e tem o Carrijo como centroavante. Pode ser que entre o Gilberto, e eu diria até mais, tá? Olhando o time do Juventude, sabendo que eles vão querer jogar em contra-ataque, jogar em progressão, não duvidaria de que ele botasse o Luiz Oyama no meio de campo e jogasse sem centroavante efetivo, colocando o Eric Farias como seu centroavante para tentar pegar a defesa do Fluminense em lançamentos longos em velocidade.
Não sei se já faz isso de início, teste isso no meio, mas é um fato de que a equipe do Juventude, em algum momento, vai abdicar do jogo. Isso é fato. Por mais que, como eu falei, o time do Jair Ventura não sejam times recentemente tão retrancados e defensivos, né? O Atlético Goianiense não era tanto assim, o Juventude não é tanto assim, a não ser quando precisa, e hoje é um dos dias que precisa. Então, a gente deve ver um time mais fechado, deve ver uma bola dada à equipe do Fluminense, mas não deve ver um time que tenha medo de contra-atacar. Eu olho para esse jogo e acho que um jogador será crucial para essa partida. John Arias. E por que eu tô falando isso? Porque no último jogo ele caiu pela direita, o Serna pela esquerda, né, bastante, e triangulou muito com Ganso e Samuel Xavier. Essa trinca aqui resolveu a partida nos 2 gols, de certa maneira. Você fala, pô, Gabriel, beleza, o segundo, ok, foi uma tabela dos 3, o John Arias cruza e o Cauã Elias faz de cabeça. Mas e o primeiro? O primeiro, a jogada começa por esse lado, vai girar até o Diogo Barbosa, que inverte a jogada na ponta pro Cauã Elias receber e ir para dentro do gol. É um trio que pode decidir a partida, Samuel Xavier, Arias e Ganso. É o tipo de jogada, tipo de jogadores e jogada que pode resolver. E aí a gente vai depender de quem? Da centroavância. Seja o Cauã Elias, como é o mais provável, seja com o Germancano, o nosso centroavante precisa matar as jogadas. O Cauã Elias está bem, está numa sequência boa e tem feito isso. Então é ele o homem indicado para poder matar esse jogo e resolver esse problema de não se classificar para as quartas de final. Seria um golpe duríssimo essa não classificação, né? Só para você ficar sabendo, né? Vai dar um pulinho lá na KTO. Eu já até fiz minha aposta desse jogo já. Por sinal, brinquei, tá? Brinquei nas Olimpíadas na última quarta-feira, na última terça-feira. Ó, Fluminense e Juventude, se você botar o Fluminense para se classificar, tá pagando 1,85. Ou seja, se classificar nos pênaltis, se classificar ganhando por 3-0, 4-0, 18-0, sei lá, o Fluminense classificando tá pagando 1,85. E você vê que eles estão botando chances iguais, tá? Pra Fluminense e Juventude. Se você quiser ir lá e se apostar, eu botei uma graninha nesse Fluminense aqui, ó, pagando 1,85, classificação do Fluminense. Enfim, tô confiante nesse ponto. Vá lá na KTO, você tem um link aqui embaixo e você tem um cupom, né? Até perdi a palavra. Cupom JORNADA, 20% a mais ali do valor que você colocar lá na KTO, 20% de bônus no primeiro depósito. É isso, kto.com, o link tá aqui embaixo, tá? Vamos para arbitragem, porque a arbitragem desse jogo já é uma daquelas que suscitou muitas reclamações. Ó quem tá aqui de novo, ó. Rafael Claus, conhecido como Rafael Caos. Cara, qual que é a parada? Quando você olha o desempenho do Rafael Claus apitando jogos do Fluminense, você fica embasbacado. A verdade é essa. O árbitro que é um dos árbitros que mais apitou jogos do Fluminense na história em atividade, né? Entre os árbitros que estão em atividade, são 37 jogos, hoje chegando a 38, e apenas 9 vitórias e 6 empates do Fluminense. 22 derrotas. Isso quer dizer, basicamente, que o Fluminense, juntando vitórias e empates, o Fluminense não chega ao número de derrotas. Aí você pode falar, pô, Gabriel, mas isso é distorcido porque ele apitou muito mais fora de casa. Beleza, vai lá, concordo. Ele apitou 25 jogos nossos como visitante e só 12 como mandante. Vou concordar mesmo. Só que os números como mandante são desesperadores. São 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Apesar disso, e tem um detalhe, a gente não ganha com ele no apito desde Ceará 0, Fluminense 1, lá em 2022, por sinal o Ceará teve um jogador expulso no início desse jogo ali, o centroavante, o Clebão, foi expulso nesse jogo. De lá pra cá foram 7 jogos com 5 derrotas e 2 empates. Dito isso tudo, feito todo esse disclaimer sobre esses números que são absurdamente malucos do Rafael Claus apitando o Fluminense, vou fazer uma ponderação analítica aqui que pode ser boa pra gente, tá? Eu tô sendo aqui o cara do pensamento positivo. Rafael Claus é conhecido como árbitro que deixa o jogo correr demais, em alguns momentos até nem marca faltas, pro jogo não ficar travado. Tudo que o Juventude mais quer nesse jogo é que a bola não corra e que o Fluminense não consiga chegar aos gols. Então, pelo menos, o Rafael Claus tende a deixar o jogo correr mais
e facilitar um pouquinho, ou pelo menos não dificultar a vida do Fluminense com uma possível cera do Juventude. Vamos torcer, né? Então é isso, tá? Tamo junto, até a próxima. Não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Até a próxima, valeu!